com vocês? Eu sou a professora Maíra, aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Hoje nós vamos estar aqui novamente com a aula de língua portuguesa. Vamos lá? Só que antes eu quero falar para vocês uma competência que nós vamos estar trabalhando. Vocês irão compreender as características discursivas e linguísticas do gênero reportagem, contextualizando as suas situações comunicativas. E como habilidades, vocês irão identificar em reportagens os efeitos de sentido de elementos típicos da modalidade falada e escrita. Analisar os fatos ou temas de relevância social, comparando diferentes enfoques e perspectivas de acordo com a fonte da reportagem. Gênero textual, reportagem. Vamos lá. Mas antes eu gostaria de provocar vocês com o seguinte questionamento. Por que as pessoas saem da cidade e vão morar no campo? Professora, está estranho aí essa provocação, porque o comum é as pessoas saírem do campo e irem para a cidade. Não, vocês vão ver um texto agora que fala sobre isso. Olha o título. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Vamos acompanhar aqui, vamos construir o sentido? Trocar o campo pela cidade, à procura de uma vida melhor, sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutaram de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi o empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável ao lado do companheiro, Hugo Wax. O nascimento do Tomé reforçou nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade. Observem o uso aí da aspas, por favor. Diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, de 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, mas, aspas, tá? Diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Gente, o suporte aí desse texto foi a internet. Então, o texto, ele está lá na UOL, tá bom? Na revista UOL. E aqui nós temos a revista digital UOL. Primeira questão, para a gente debater antes de adentrar no conceito de reportagem. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. É uma afirmação. Identifique-o. Qual é o objetivo, a finalidade que o texto retrata? A fuga do caos urbano. As pessoas estão querendo sair daquele ambiente e vir para a tranquilidade. Segunda questão. De acordo com a entrevistada Manuela, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Então, a que desejo ela se refere, gente? Que desejo? O desejo de mudar-se para uma cidade mais tranquila e autossustentável, como bem está dizendo lá. Uma informação explícita que proporcionasse ao seu filho uma infância próxima da natureza. E vocês lembram que eu falei da aspa? Preste atenção nas aspas. Bom, as aspas foram colocadas em dois momentos ali. Então, qual dessas respostas aqui caberia para o seguinte questionamento? As aspas foram empregadas para indicar o quê? Citações científicas, fala dos entrevistados, passagens mais importantes do texto ou partes escritas em linguagem informal? Com certeza, gente, a fala dos entrevistados. Vamos lá? Aqui, o que eu vou falar para vocês é apenas um recorte do que seja reportagem, até porque o tempo não contribui para isso. Vamos lá. Reportagem é um gênero textual que circula na esfera jornalística e que pode ser lido em jornais, revistas, tá bom? Mas também a gente vai encontrar reportagem aonde? Telejornal e em sites.
tá bom? De compartilhamento. Vamos lá. É notícia e reportagem a mesma coisa? Não, gente. Não. Vamos desconstruir isso, ressignificar. A notícia informa o leitor sobre um fato ocorrido, tá? Um fato ocorrido por meio da descrição. Esse fato, gente, é recente, é atual, tá bom? Já a reportagem, ela não tem como foco noticiar um assunto pontual, um fato recente, algo que esteja acontecendo naquele momento. Vai além, tá bom? Por exemplo, a reportagem pode escolher um tema, um assunto que faz parte da realidade das pessoas e que seja interessante de interesse da comunidade, como aquele lá, como o texto que a gente acabou de ver. Então, vamos lá, algumas características. Quando a gente pensa em reportagem, a gente pensa em alguns questionamentos. Quem diz? Então, quem escreve a reportagem é o jornalista. O que diz? Uma reportagem pode tratar de assuntos atuais ou não, de interesse de muitas pessoas ou de grupos específicos. Nós vamos encontrar reportagens para crianças, para jovens, interessados em arte, em carros, tá bom? O repórter ele tem que pesquisar sobre o assunto para escrever sobre ele, tá bom? Pois deve explicar ao leitor o que provoca o fato, quais suas consequências, a opinião das pessoas envolvidas e especialistas. E pode também complementar o texto apresentando assuntos relacionados ao tema principal. Como diz, usando uma linguagem verbal e não verbal, e aí entra no não verbal fotos, mapas, esquemas, gráficos. Porque diz, para informar sobre determinado acontecimento ou tema. E para quem? Que eu já falei ali, a questão do público-alvo. Depende do tema da reportagem para saber para qual público vai ser voltado, tá bom? Então, se for uma publicação voltada para as meninas, então as meninas serão as leitoras, ok? Então, eu trouxe um pequeno recorte, não muita coisa, né? A linguagem, a gente sabe que é um texto jornalístico, a linguagem ela é formal, mas em momentos vocês vão encontrar a linguagem também informal, porque o jornalista precisa aproximar-se do público-alvo, das pessoas humildes, das pessoas carentes e da mesma forma as outras pessoas que estão ali. Então, há uma adequação da linguagem naquele momento. Então, eu quero aqui deixar como desafio para vocês o seguinte questionamento. De acordo com o texto, as famílias estão trocando as cidades pelo campo. Assinale o motivo que não, gente, que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Então, das 4 alternativas aqui, somente um motivo, certo? Não atraem as pessoas que estão na cidade para o campo, ok? Então, vamos lá, curte e compartilha, ok? Nós estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e façam todas as atividades no portal. Beijo! Juazeiro.